Olá, meus irmãos, já estamos aqui ao vivo para mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou muito contente aqui porque temos a formação original. Eu, o nosso irmão Ricardo e o irmão Wagner Nunes. Seja muito bem-vindo a mais esse estudo, mais este episódio. E agora, na sexta trombeta, a gente já vai ver, pelo que a gente está percebendo aqui, que este reino, que este mesmo personagem, juntamente com o seu povo, ele está agora, de certa maneira, provocando destruição, principalmente para aqueles que estão se aliando a esse trono da besta, para aqueles que estão juntamente com eles, aí aceitando essa marca da besta e fazendo todas as coisas que a gente vê descritas ali, representante. Mas a gente vai entrar dentro dos textos, porque a gente tem certeza que Deus vai iluminar, trazendo outros textos para os irmãos meditarem. E o primeiro versículo que a gente vai ler é o versículo 13, que diz assim: O sexto anjo tocou a trombeta e viu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. A gente vai iniciar com esses 3 versículos. Eu assisti um vídeo recentemente do pastor Igor, do canal Vem o Teu Reino. Eu entendo que, por se tratar de trombetas, existe a participação das 2 testemunhas neste processo. Elas vão profetizar e o Senhor do céu vai corresponder àquilo que as 2 testemunhas estarão profetizando. Nós precisamos ter ciência do ministério das 2 testemunhas, não só na primeira metade da semana, mas que elas estarão sendo perseguidas e elas continuarão profetizando na segunda metade da semana. Existirão aí testemunhas que vão morrer, mas existirão aí remanescentes que continuarão profetizando, e essas as palavras proferidas na segunda metade da semana envolve aí a ação da 5ª trombeta e também a 6ª trombeta. E o Senhor vai corresponder do céu aquilo que elas estarão profetizando. E é importante salientar essa questão das 4 pontas do altar, porque é como se fosse a voz que corresponde às palavras das 2 testemunhas. E essa voz chama 4 anjos que estão aprisionados junto ao rio Eufrates. E aí eu convido você aí a você analisar o vídeo do pastor Igor, que ele trouxe informações valiosas da arqueologia. E ali ele tem descobertas incríveis de artefatos cuneiformes da civilização antiga daquela época, dos zigurates sumérios, onde ali tem evidências de que no rio Eufrates, na região do Sinar, foi construída a Torre de Babel e, portanto, na margem do rio Eufrates, e ali naquela região, segundo os arqueólogos, eles usavam a própria Torre de Babel para adoração aos seus deuses. E nós sabemos que os deuses antigos representam demônios. Então, existe um propósito do Senhor acerca disso, de mostrar para a humanidade, nos dias vindouros, de que aquilo que foi fundamentado na Torre de Babel tem as suas consequências, envolvendo esses 4 anjos que estão aprisionados no rio Eufrates. Então, muito interessante para mim, como está escrito aqui, 4 anjos. Anjos significa mensageiros. Alguns vão traduzir mensageiros como pessoas que trazem a mensagem do Evangelho, mas também existem mensageiros aí dos próprios anjos ministradores de Deus, e também podemos associar esses anjos com os anjos caídos também. Muito interessante. Então está tudo conectado na palavra. E o altar de incenso de ouro é o altar que uma vez por ano era colocado no Santo dos Santos.
né? E aqui está muito próximo do dia da expiação. Quando nós lemos Hebreus, nós vemos, por exemplo, aqui, eu anotei aqui o texto de Hebreus capítulo 9, versos 3 a 4. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso, que é esse que nós lemos aqui de Apocalipse 9, 13, e a Arca da Aliança, que tipifica o trono de Deus, né? Totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, o altar de ouro nos faz lembrar o quê? Oração, incenso, oração. Em Apocalipse 8, no iniciozinho do capítulo, olha só como está escrito aqui, falando acerca do 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, do trono, né? E lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, totalmente conectado com esses 4 ângulos do altar de ouro, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, olha aí, da Arca da Aliança. As 2 testemunhas avivadas e a profecia do Senhor Jesus se cumprindo. Tudo que pedirdes em meu nome eu vou fazer. Se vocês disserem a este monte, ergue-te daqui, lança no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que você fará o que diz, tudo o que disser será feito. Enfim, conectando com a maldição da figueira, enfim, conectando com as pragas enviadas para os apóstolos e para os ímpios. Aí ele continua. E a mão do anjo subiu à presença de Deus e a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E aqui é na 6ª trombeta. Então eles estão diante do trono de Deus. Esse altar de ouro simboliza, de fato, essas orações dos santos. E Deus falou comigo. Na descida do Espírito Santo em Atos, o que os quase 120 estavam fazendo? Eles estavam unânimes em oração. E, de repente, veio do céu um som impetuoso enchendo da casa. E não vai ser diferente na ocasião das últimas e maiores chuvas que as 2 testemunhas vão experimentar. Então, a frase que o Espírito Santo me deu foi essa. Uma característica muito própria das 2 testemunhas é uma vida de oração. Então, se nós não desenvolvermos esse hábito de termos uma vida de oração, nós não vamos estar preparados, porque só o conhecimento não é o suficiente. Nós temos um bom conhecimento da verdade, mas está faltando a química, que é as orações, filhos. Porque Jesus falou, para os fariseus, vocês errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é necessária essa química, e as orações são um fator indispensável para a nossa vida. E o Espírito sempre me chama a atenção. Você precisa ter uma vida mais dedicada de oração. Mas o tempo é difícil, não importa. Se nós nos trancarmos, ficarmos 20 minutinhos, 15 minutinhos, uma qualidade de oração, vale. Então nós temos que treinar não somente o entendimento, mas as orações, para que, de repente, venha do céu um som, um vento impetuoso. E aí sim, queridos, cheios desse Espírito, cumprirmos a missão. Então aqui, nessa 6ª trombeta, a característica das 2 testemunhas está bem alta, bem clara aqui. Uma característica de oração diante do trono de Deus. Bom, o 6º anjo que tocou a 6ª trombeta é que vai soltar os 4 anjos que estão aprisionados na terra. Então, é uma informação relevante, porque se eles estão aprisionados na terra, é porque a habitação deles não é mais celestial. Então, no meu entendimento, são espíritos malignos que estão aprisionados junto ao rio Eufrates. Eu tenho esse entendimento. Tem outras pessoas que têm outros entendimentos, mas eu fico ainda com esse meu entendimento aí. Por que eu te perguntei? Porque quando a gente faz a soma da 5ª trombeta, é aberto ali a tampa, como se fosse a tampa do poço do abismo, né? E então dali sobe tudo que é tipo de espírito imundo, sabe? Então praticamente é como se o que o irmão falou começasse a se concretizar. E nesta 6ª trombeta, de fato, acontece isso. A gente vai ver com o decorrer dela, nos próximos versículos, a influência que esses atos estão decorrendo aos adoradores do trono da besta. A gente vai ver isso. Que isso é influente. Isso é uma coisa que, como diz Apocalipse 3, a gente também vai abrir o texto,
as pessoas estão admiradas, primeiramente, com as coisas que estão acontecendo, né? Estão dando seu poder e autoridade para a besta, e por assim ser, todos aqueles acontecimentos. Aí é também explicável por que existe uma grande perseguição aos escolhidos de Deus. Por quê? Porque para todo o resto do mundo, o culpado por todas essa matança, todas essas coisas que acontecem na Terra, são o povo de Deus. Eles são os culpados. Mas, na verdade, não. Pelo que o texto vai nos mostrar aqui, o que está acontecendo agora, neste momento, é simplesmente esses anjos, que são anjos do abismo, se levantando e fazendo aquela matança entre eles mesmos. Nós podemos, tudo bem, a gente pode conectar com anjos, né, do mal, mas uma coisa a gente pode descartar, que não são os anjos que foram presos no abismo, os mesmos que possuíram as mulheres em Gênesis, capítulo 5, né, em Enoque, porque o texto de 2 Pedro, por exemplo, 2, verso 4, diz claramente que eles não têm mais nenhuma missão. Eles estão presos para o dia do juízo. Né? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, está escrito: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no abismo, no Tártaros, né, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para uma única finalidade, juízo. Né? Em Judas, capítulo 1 também, ele reforça. Judas fala muito acerca do livro de Enoque. E ele fala, no capítulo 1, só tem um capítulo, né, no verso 6, ele fala a mesma coisa. Judas 1, verso 6. É só para a gente poder já eliminar logo de cara que não são esses anjos caídos lá desse episódio aí de Gênesis 5, que possuíam as mulheres, né? Não são esses que serão soltos pelo Eufrates. Podem ser outros anjos. Esses não. Tá? Em Judas 1, verso 6, está escrito: e os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, né, para possuir as mulheres, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, eles não podem ser soltos para poder fazer nada. Eles estão reservados apenas para juízo. Entendeu? Então, já podemos descartar esses anjos. Entendeu? E esses aqui, a informação já nos traz. Eles já estão atados junto ao rio Eufrates. Eles já estão lá, determinados, somente esperando, como se fosse assim, a ordem de Deus. Isso. Que vem do altar. Não adianta, a ordem vai vir do altar. Vai vir do altar. Mas como assim? Então Deus vai determinar a matança? Não, meus irmãos, o que está determinado irá acontecer. Entende? Isso já está determinado para acontecer. Só que, assim como a gente viu no episódio de Jó, nada que tem que acontecer irá acontecer sem a permissão de Deus. Então, isso está sendo reservado para este momento. E, infelizmente, irá acontecer. Mas esses danos, só lembrando os irmãos, que essa matança, que esses danos não são a mesma matança, os mesmos danos que vão ser causados pela grande perseguição aos santos que estão sendo mortos. Não. Essa daqui é uma matança dos homens que não têm o selo de Deus. Isso é importantíssimo trazer. Que são, como é que eu posso dizer, eventos separados. E isso vai continuar desencadeando essa grande perseguição. Porque sempre que acontecem fatos de destruição, se precisa achar um culpado. E quem será o culpado? Quem será o culpado? Entende? Isso aí. Porque as duas testemunhas estão ali, querendo ou não, soltando ou fazendo vir tudo que é tipo de flagelo também. E aí nós percebemos em Levítico 4, verso 7, diz que Arão tinha que molhar as 4 pontas do altar de incenso, contudo, o restante do sangue era derramado na base do altar de sacrifício. Então nós temos 2 altares, o altar de sacrifício e o altar de ouro. O sangue era derramado ali na base do altar de bronze, que aponta para a terra, e as 4 pontas do altar de ouro recebiam ali a expiação com um pouco do sangue em cada ponta. Por isso que nós conseguimos enxergar aí, nos últimos dias, uma voz saindo dessas 4 pontas para apontando para o dia da expiação, para um juízo, o flagelo em cima do povo da besta, que causou morte a todos os santos, os profetas, em toda a humanidade. É como se fosse Deus
correspondendo do céu, a voz que sai das 4 pontas do altar de ouro, na região celestial, para juízo, para flagelos, para corresponder à matança, à morte, o derramar do sangue que a iniquidade ocasionou nos santos profetas, os servos de Deus. Por isso que tem essa sombra da lei, para entender o que é que vai acontecer no Apocalipse. Aí a pergunta que fica aí, né? Existirão apóstatas junto ao anticristo? O próprio apóstolo Paulo responde. Ele diz lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 3, que para não sermos enganados, porque o dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Então, neste povo da besta existirão pessoas apóstatas que conheceram a verdade, mas rejeitaram o Senhor. Então, é uma mensagem também de juízo, principalmente contra este fogo estranho, doutrinas de engano que, durante muitos séculos, os apóstatas aí, né, realizaram para enganar a muitos. Essa 6ª trombeta é uma resposta de Deus contra o engano, né, formado pela iniquidade, essa falsidade religiosa, que é uma antítese dos atos de justiça dos santos. São atos de justiça própria, injustiça para Deus, né? Uma roupagem de piedade, mas que de fato são movidos pela ambição e pelo orgulho. Então é uma mensagem forte que o Senhor está deixando nessa 6ª trombeta, que o altar de incenso, né, ela dá essa mensagem, por isso que ela está conectada aí com a 6ª trombeta. É isso. Amém. Numeral, que eu acho que vai nos trazer revelação também. Porque o número do exército, da cavalaria, desses que saem para a batalha, para o dia da matança, o número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. O que nos remete aqui a entender que realmente isso não são anjos que vêm da parte de Deus, né, meus irmãos? A cabeça do cavaleiro era como cabeça de leão, né? Quando diz como, vocês já conseguem associar aí a imitação e a gente consegue entender que pode ser que venham coisas aqui relacionadas à adoração também, que é o que nos traz 2 Tessalonicenses, né? Então, a cabeça é como de leão, mas da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 3ª parte dos homens. Mas meu irmão Wagner, o que o irmão nos traz aí? E é uma confusão entre eles próprios, né? O próprio Senhor vai confundir esses exércitos. E aí eu me lembrei, o irmão Ricardo até tinha meditado também, né, Ricardo? Não foi coincidência, foi Jesuscidência, do texto de Juízes, capítulo 7. Os midianitas, verso 12 de Juízes 7. Os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram um vale com gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Vamos pulando aqui para o verso 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Verso 20, vamos pular para o verso 20. Assim, olha só o detalhe, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam. Não é por acaso que há trombetas aqui. E exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. Esse Gideão, podemos dizer que ele é o anjo, né? que lidera o povo, os 300, né? Porque o anjo é uma espécie de liderança que Deus dá para cada anjo uma trombeta, enfim. Aí ele continua, verso 21. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, porque cada um toca as trombetas, são 300 valentes de Gideão, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-Sita, até o limite
enfim, palavras difíceis, né? Mas o interessante aqui é que, através das trombetas, Deus fez com que um inumerável exército, aqui em Apocalipse ele numera, né? Eles lutassem contra si. Então, podemos dizer, sim, que as testemunhas estarão no deserto, né? Fugindo, e Deus, através das testemunhas no deserto, não vão nem estar na batalha. Simplesmente ali vão tocar suas trombetas, vão abrir e quebrar os cântaros. Dentro dos cântaros tinha iluminação, porque estamos iluminados, na verdade, nas lamparinas acesas das virgens prudentes. E ali vamos declarar, orar, e o Senhor vai fazer com que esse exército se confunda todo. Então, é o Senhor quem envia, eu estou lembrando de um texto de 2 Tessalonicenses 2, o Senhor quem envia a operação do erro. Meus irmãos, está tudo planejado por Deus. Deus já escreveu tudo, já está tudo pronto. Por isso que nós devemos ter confiança em Deus. Porque se nós fizermos a nossa parte, Deus vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Se fizermos parte das testemunhas que vão dar nossas vidas, amém. Nós venceremos do mesmo jeito. Mas se estivermos no deserto, nós também devemos confiar em Deus, porque Ele vai nos suprir e vai nos dar a direção. Então, esse texto de Juízes 7, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Se irmãos puderem meditar depois em casa. E quando a gente lê Zacarias 13, um pouquinho antes de entrar no 14, vai dizer assim, ó: acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão. O que é expirarão? Vão deixar de existir. Mas a terceira parte restará nela. Aonde que vai restar? Nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei. Não é o mesmo fogo da punição, tá? O fogo que diz aqui é o Espírito. Farei passar pelo fogo e purificarei, como se purifica a prata, e aprovarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e a ouvirei e direi: é o meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. E aqui eu quero trazer um mistério que a gente trouxe, a gente estudou, acho que faz uns 4 meses atrás, quando a gente começou a estudar essas trombetas, que os irmãos ficaram até maravilhados. Se ninguém percebeu o que eu acabei de ler aqui, 2 partes de toda a humanidade vão ser extirpadas e a terça parte vai se salvar, né? Até aí nenhum mistério. Mas vamos pegar terça parte e deixar de lado, e vamos pegar 2 terças partes. Quanto que dá, irmão Wagner? Se nós for fazer essa divisão de 100, não dá exatamente 666? Será que é um acaso a gente calcular o número da besta, como diz Apocalipse? Quem tem ciência, calcule o número da besta. O cálculo, vocês estão tendo agora o cálculo. É esse o cálculo. Esse é o número 666 é o número dos marcados pela besta, é o número da totalidade que, infelizmente, irá deixar de existir. E essa questão da confusão, né? Que nós compartilhamos, meditamos ali junto com o pastor Pedro. Eu achei aqui um texto que está em Isaías, no capítulo 26, verso 10 e 11, diz assim: entendendo que esse Isaías 26, Isaías 27 aponta para este cenário dos últimos dias. E aqui no 26, verso 10 diz assim: ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. O Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Palavra interessante, porque quando nós olhamos de novo para as 4 pontas do altar de ouro, e que o fogo do Senhor consumiu Nadab e Abiú, o que vai acontecer nos últimos dias? O Senhor corresponder do céu, uma voz lá das 4 pontas do altar, e fogo vai consumir esse exército e vai confundir esse exército, como está escrito aqui em Isaías 26. E nós, olhando aqui para o exército de 200 milhões, os cavalos terão poder que vão sair da boca deles fogo, enxofre, fumaça. E esse flagelo que vai causar as mortes dessa terça parte dos homens. Então nós vemos aqui muito claro isso. E quando nós realizamos o link da abertura, do derramar da sexta taça, onde vai secar o rio Eufrates,
que vai sair os 3 espíritos imundos para trazer os reis do Oriente para a batalha dos últimos dias, nós percebemos que existe ali uma preparação, e depois do derramar dessa 6ª taça, o pastor Pedro explicando para nós, tem a ocasião da 6ª trombeta, onde ali o rio Eufrates que secou, o Senhor vai proporcionar que 4 anjos sejam levantados ali das suas prisões, e com 200 milhões, né, vão causar aí essa confusão, né, desse exército que vem do Oriente, e todo o povo da besta. Isso vai se espalhar pelo mundo e vai causar a morte da 1/3 parte dos homens. Quero só deixar aqui também uma curiosidade, que também comentei com os irmãos do grupo, acerca da aparência desses cavalos. Mas você vai ler aí os versos ainda, né, Wagner? Não, pode falar, que depois a gente implementa. Tá bom. Esse exército, os cavalos que envolvem esse exército têm semelhanças que, quando nós estudamos a mitologia grega, tem uma certa familiaridade com a quimera. Então, eu escrevi acerca disso no nosso primeiro livro, Préludio dos Cânticos, e diz assim: quimera, ela é uma palavra originada do grego e é sinônimo de ilusão, devaneio, fantasia, imaginação, engano e confusão. O dicionário etimológico diz que representa um monstro mitológico, uma representação maligna, com cabeça de leão, corpo de cabra, cauda de serpente, e lançava fogo pelas narinas, pela boca, mencionado no canto número 6, nos versos 181 e 182 da Ilíada de Homero, no qual fundamentou toda a mitologia grega aí. Trata-se de um ser espiritual invocado por um resultado produtivo da imaginação humana, atrelado aos sonhos e projetos de uma pessoa, conduzindo para um destino de fracasso, um sonho que se torna uma frustração pela ilusão. E aí a gente percebe o tanto que o inimigo ele vem causando essa confusão, esse engano nas pessoas, principalmente no povo de Deus, mas em toda a humanidade. É um trabalho de séculos e séculos, e a gente vê na figura desse ser mitológico, que é uma representação maligna, né? É uma associação com essa atuação do inimigo de causar engano na humanidade. Doutrinas de engano, a gente aponta isso para os apóstatas também. Doutrinas de engano, frustrando os sonhos de muitas pessoas, ceifando vidas e famílias. E quantos que a gente percebe nos dias de hoje, doutrinas de engano, doutrinas causando confusão na mente de muitas pessoas, ideológicas, pensamentos que afastam as pessoas do propósito de Deus. Então, algo muito interessante que esse ser mitológico, ele aponta para este engano, e o Senhor, reproduzindo nestes cavalos do exército de 200 milhões, uma similaridade, uma semelhança, mostrando para o inimigo o tanto que você causou na humanidade de engano e confusão. Eu vou confundir o seu exército agora, na 6ª trombeta. É uma resposta de Deus de tudo que o Império das Trevas causou na humanidade. E quantas quimeras que o diabo usou, né, nestes séculos e séculos. Eu entendo que o Senhor, ele é tão detalhista, e ele quer revelar esses detalhes aos servos do Senhor nesses últimos dias. Eu fico maravilhado com isso. O versículo 19, eu acho que da introdução do que o irmão falou aí. Pois a força dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça, e com ela causava dano. Exatamente o que o irmão falou. Eu acho que dá para ficar nesse versículo aqui, irmão Wagner. Eu tenho coisa para trazer, eu vou deixar você falar primeiro. Eu só quero concluir. Eu vou comentar só isso aqui para a gente poder ganhar tempo.
É impressionante. O texto que me veio aqui à mente pelo Espírito de Eliseu com o seu Geazi, né? O seu... É Geazi? Acho que é Geazi. Geazi, né? 2 Reis 6, verso 15. O irmão falou que nós estamos na minoria, do lado de fora, porque no reino do Espírito, maiores são os que estão conosco, que estão com esse exército de 200 milhões. Olha só que interessante. Também Eliseu não fez nada, ele só orou. Olha o altar de incenso aí que nós lemos no início. Só orou. E Deus feriu de cegueira esse exército. Olha só, exército sírio, né? Em 2 Reis 6, 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros, olha aí, não tem como não conectar, né, com o Apocalipse, haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É loucura eu dizer que, sei lá, de repente pode ser uma figura de 2 testemunhas aqui, não sei, só tem eles 2, né? Enfim. Orou Eliseu, olha o detalhe, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que vejam. E o Senhor, né, Jeová, abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E no verso 18, e como desceram contra ele, foram contra ele. O que Eliseu fez? Convocou um exército? Não, orou. Orou Eliseu ao Senhor e disse: Senhor, só te peço uma coisa, olha aí, tudo que pedires ao meu Pai em meu nome eu farei. Fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Meus irmãos, não tem como não ficar arrepiado, porque é tudo cíclico. Vai acontecer com as 2 testemunhas. Então, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você se tornará uma campina. Porque não é na força do braço, é na força do espírito. Então, meus irmãos, é tremendo. Se nós estivermos vivos e preparados, vai ser um privilégio poder estar profetizando aqui. Mas, para participar, deve haver preparação. Então, é só para poder acrescentar, né? E o restante, vamos lá. Eu sei que o irmão Wagner tem muitas verdades para falar conosco agora, então fica à vontade. Que a gente já sabe introduzir quantos são que têm aparência de leão. Outros trechos da Bíblia diz que tem aparência de cordeiro, mas que na verdade não são, entende? Mas que por detrás eles têm cauda. E essa cauda, que se parece como serpente, né, é que causa dano. Meus irmãos, quando a gente vai relacionar, você pode fazer uma busca no aplicativo da Bíblia, cauda é sempre relacionado a engano, entende? A cauda é engano. O próprio Apocalipse 13 diz, 12, que a cauda, né, do grande dragão arrasta dessa parte das estrelas. Então, como se fosse o engano. Sempre Satanás está atrelado a engano. E a gente trouxe aqui essa informação relevantíssima sobre as virgens nécias, que não estão posicionadas, que não ouviram a voz do noivo a tempo e que estão hoje dando ouvidos a, como diz ali o versículo 20, né, a todo o tipo de poste ídolo, né, de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que não pode ver, nem podem andar e nem podem fazer nada por si próprio, mas que naquele momento estará personalizado, né, como se diz, estará ali sendo levantado por espíritos imundos. E como a gente falou que o espírito começa pela casa de Deus, eu vou trazer agora para nós um texto que está lá em Isaías 9. Vocês podem ler todo o texto, relacionado sim às 2 casas de Israel, mas principalmente um alerta de Deus para com aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus, que estão ali, como se diz, fazendo as coisas certinho, querendo ir na igreja, cumprindo rituais, que é o que muitos fazem hoje em dia, mas como o próprio Deus diz, o coração está distante dele. Olha o que o texto nos diz em Isaías 9, no versículo 14 em diante. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas.
porque todos eles são hipócritas e malfazejos, aqui diz, e toda boca profere doidices. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, sim. Ela se ateará no emaranhado da floresta e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Olha só que conexão, tá? A fumaça que sai do poço do abismo. Façam as conexões. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá e será o povo como pasto do fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Nossa, que palavras fortes, Wagner, que tu está trazendo aqui. Desculpa, é o que está escrito. Só que não precisa você se preocupar, porque quando chegar nesse momento, ou você já vai estar selado, ou você, infelizmente, fará parte desse povo. E, infelizmente, por tudo que a gente trouxe até agora, 2/3 fará parte desse povo. 2/3, muitos irmãos que estão do nosso lado hoje. Muitos irmãos que nos julgam por estudarmos a escatologia. Para que eu vou estudar a escatologia? Para que conhecer o tempo final? O importante é o amor, é todo mundo reunido, né? O importante é aqui contar as bênçãos, buscar as bênçãos, porque o Senhor abençoa. Perseguição, né, irmão Wagner? Para quê, né? Tava vendo o vídeo do irmão Wagner ontem. Nossa, muito forte, né? Perseguição para quê? O povo não quer perseguição. Não. O negócio hoje é teologia do coach, né, irmão Wagner? O negócio hoje é levantar o nosso ego. Não. O negócio hoje é vestir pano de saco. O negócio hoje é joelho no chão. O negócio hoje é se posicionar no altar. O negócio hoje é estar preparado para, assim como o apóstolo Paulo nos disse nas suas cartas, preparado para partir e estar com o Senhor. Você está preparado para partir e estar com o Senhor? Porque o lado de fora, a gente vai ver no capítulo 11, é o que menos importa, vai ser pisado. Mas o lado de dentro está sendo medido. Está sendo medido, meus irmãos. É a pergunta que eu faço para você, quando você for medido, qual vai ser a sua estatura? Você vai estar sendo medido e posicionado como uma casa e habitação do Senhor? Ou você vai continuar e dar ouvidos a espíritos imundos que só querem levantar o seu ego para te mostrar que tu talvez seja uma pessoa importante para esse mundo? Você não precisa ser importante para esse mundo, você precisa ser importante para alguém, para levar a mensagem para as pessoas, preparar a sua alma, preparar a sua vida e principalmente estar preparado para o que há de vir. Porque, felizmente, para nós que estamos nos posicionando, todas essas palavras tristes não virão para nós, não será para nós. É para o trono da besta. Mas precisamos nos posicionar. Bom, Ricardo? Eu quero ler novamente aqui essa passagem de Zacarias 14, onde mostra essa obra do Senhor. Zacarias 14, 13 diz assim: naquele dia também acontecerá que haverá uma grande confusão do Senhor entre eles, porque pegará cada um na sua mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra o outro. Cada mão do seu companheiro. Olha aí. Então, o Senhor tem uma mensagem nessa sexta trombeta para os dias de hoje. Se você está se sentindo em paz, que as bênçãos do Senhor vai te alcançar, aquelas mensagens de conforto, de consolo, e manter você nesse estado, não preparando você para esses últimos dias, é importante que você reflita nas mensagens que nós estamos compartilhando agora. Por quê? Porque é necessário um posicionamento a cada um de nós aqui. E precisamos nos posicionar, descer níveis e mais níveis de arrependimento em oração, que é o pano de saco que o Wagner comentou aqui. É uma preparação. O Senhor proporciona cenários de conflito, de aflição, de princípios de dores, para que nós possamos aprender e avançar nessa preparação, porque os últimos dias, naqueles dias, não haverá mais tempo de preparo. O Senhor está já chamando a atenção de todos para que nós possamos nos preparar desde já, para estarmos prontos para superar as adversidades, e aqueles que se posicionam como corpo de Cristo se preparar para tocar trombetas,
se preparar para anunciar o evangelho eterno, essa sã doutrina, se desvencilhar ao máximo de todo o engano, porque quem estiver no engano vai ser participante dessa confusão que o próprio Senhor vai causar. Essa é a mensagem da sexta trombeta. E a gente não pode esquecer das 7 igrejas, né? 2 estão acesas, ok, mas as outras 5 são chamadas para o arrependimento. E aqui, infelizmente, é o retrato de uma igreja apóstata. Eu creio que vai ter muito apóstata. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos os juízos de Deus acontecendo em boa parte dos apóstolos, do seu próprio povo sendo julgado. E aqui, infelizmente, meus irmãos, eu enxergo muitos apóstolos que se encaixam perfeitamente no texto de Hebreus, capítulo 6. Eu vou fazer questão de ler aqui, porque isso se aplica a nós hoje. Nós experimentamos isso aqui hoje. É impossível, pois, Hebreus 6, verso 4, que aqueles que uma vez foram iluminados, nós estamos sendo iluminados, iluminação é revelação da palavra, provaram um dom celestial, olha aí, e se tornaram participantes do Espírito Santo, nos unimos ao Senhor, nos tornamos um espírito com Ele, provaram, degustaram, experimentaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, uma cura para o corpo, enfim, e caíram. É impossível outra vez renová-los ao arrependimento. A gente acha que podemos achar, melhor dizendo, que estamos imunes com essas verdades. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, ele deixa bem claro para nós: aqueles que julgam estar firmes, cuidem para que não caiam. Então, quando nós vemos aqui o complemento da sexta trombeta, posso ler, Wagner? Só para a gente complementar? Pode. Então, verso 20, 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar a demônios, aos ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E realmente, quando Deus fala que ele não se alegra com a morte do ímpio, porque realmente é muito triste, nós vemos que antes muitos destes experimentaram dessas dádivas que lemos aqui e voltaram as costas. Então, meus irmãos, é maravilhoso falar desse assunto. Nós almejamos estar com as 2 testemunhas, fazendo parte das 2 testemunhas, obviamente, se nós não morremos antes, mas nós devemos levar a sério o que a palavra de Deus diz. Se o apóstolo Paulo, cheio do Espírito, falou que se hoje nós estamos em pé, devemos ter cuidado para que não caiam, então nós devemos ter cuidado, porque importa caminhar hoje, amanhã e depois. Então, por exemplo, a mensagem calvinista, ela nos desprepara totalmente, porque ela fala: se você é escolhido, vai acontecer. Mas não é assim, queridos. A palavra de Deus diz o tempo todo, basta ler as cartas, um tratado de condutas. As cartas são tratados de condutas. Fala de revelações tremendas da obra de Cristo na cruz, conectando com a lei, os salmos e os profetas, mas logo depois os apóstolos falam: cuidado, não façam isso, não façam aquilo, andem em santidade, com tratados de conduta. Então a nossa conduta vai fazer toda a diferença, porque nós fomos doutrinados desde pequenos que a salvação não é por obras, né? Tudo mérito de Deus, mas a salvação eterna é exatamente por obras, porque sem obras não há fé. A fé sem obras é morta. Então, se nós somos salvos pela graça mediante a fé, então se essa fé não tem obras, não posso ser salvo. Então, meus irmãos, a gente, pelo menos da minha parte, eu termino aqui falando acerca de andarmos ligados com Deus todos os dias, porque nós estamos experimentando desses poderes maravilhosos, essas dádivas maravilhosas de Hebreus 6. Mas se amanhã nós não estivermos firmes, nós podemos nos desviar. Então a gente acha que nunca vai se desviar, né? Mas há sim uma possibilidade enorme de nos desviarmos. Mas nós precisamos fazer o que a palavra ordena. Fazer o deverzinho de casa, todos os dias, se envolver com a palavra de Deus. Porque por nós mesmos, nós não podemos nos santificar. A nossa santificação é pela verdade. Jesus falou isso: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra que limpa a nossa mente, o nosso coração, né? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda os nossos pensamentos, nosso coração, porque daqui que procedem as fontes da vida. Então, nós devemos guardar todos os dias os nossos pensamentos.
porque nós precisamos nos encher da palavra. Se nós não estivermos cheios da palavra e do poder de Deus, que são as orações, essa química maravilhosa, nós não teremos força para vencer. Jesus não falou: vigiai e orai, oreis, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela é indisposta para as coisas de Deus, ela é indisposta para a oração. Meus irmãos, não existe segredo, não existe mistério. O problema é exatamente esse. Nós não queremos passar por tribulação. Ninguém quer. Eu passei, até confessei para o irmão Wagner aí, uma semana atrás, a dificuldade que eu passei aqui. 2 semanas que eu não pude gravar por muitas dificuldades. E ainda assim pude contar para o irmão o livramento da parte de Deus. A gente precisa olhar por um outro ângulo, entende? A gente precisa olhar as coisas por um outro ângulo, meus irmãos. Ninguém prometeu que a nossa vida aqui seria fácil, mas Deus prometeu que Ele estaria conosco mesmo, em meio a dificuldades. E é isso que vai estar acontecendo nesse momento cronológico. Eu vejo esse momento cronológico como uns sendo perseguidos, na verdade todos perseguidos, mas uns sendo protegidos por Deus, e outros ali sofrendo afronta. Por quê? Por causa do próprio engano, do próprio erro de tudo que está acontecendo nesse trono da besta nos últimos dias. Mas precisamos estar preparados, né? E aquele que está em pé, que olhe para que não caia, diz a irmã Fátima, exatamente isso. Assim como Deus revelou para Daniel, capítulo 7, daqui a pouquinho, no capítulo 11 está falando a mesma coisa, mas de um jeito diferente, há 70 semanas, falando de tudo de uma forma resumida, para que a gente possa entender verdadeiramente. Então nós agradecemos a todos aqui, eu quero agradecer ao meu irmão Ricardo, agradecer ao irmão Wagner aí, pela participação, estou muito contente de ter os irmãos, e você sabe, vocês são de casa, não preciso dizer para voltar, vocês devem estar aqui. Amém? Meus irmãos, agradecemos a presença de todos, que Deus possa abençoar a todos.